a gente tem que entender que quando a gente fala de vida e morte, na verdade, correspondem nada mais do que estados vibracionais de consciência, o qual, quando você começa a entender o processo, você morre toda noite. Toda noite você se conecta a essas dimensões. Aí você fala, mas aonde que estão essas dimensões? Aonde que estão essas consciências? Quando você está em estado de vigília, esse mundo que você faz um desdobramento, ele está dentro de você. É a mesma coisa. Por isso que quando a gente fala de realidades pós-vida, que representa a morte, né, no seu sentido mais ilusório, né, que a morte é uma tremenda ilusão, representa o quê? Essa consciência, essa conexão que está dentro de você agora, é o que você se conecta fora do corpo. E o mundo astral é como se fosse um mundo espelho. Por isso que ele é tido ao contrário. Isso que a gente precisa entender. Eu já vou explicar isso de uma forma bem bacana, tentar colocar de uma forma simples, para você começar a desvendar esses mistérios e essas realidades. É como se você olhasse um espelho. Por isso que muitas pessoas que operam, fazem operações mágicas, elas utilizam espelhos. Que você pega até um exemplo, você pega o Walt Disney. O Walt Disney era um tremendo no iniciado, um adepto ligado a valores imensos. E na verdade são segredos. Está escrito em Revelações, novamente, quase tudo que eu falo aqui, eu procuro me basear nos estudos do meu mestre. Né? Ele escreveu que o Walt Disney, na verdade, nasceu no Brasil. Mas como ele, guarda isso, como o Brasil não tinha condições de dar o suporte para o trabalho que ele iria desenvolver, ligado à iniciação das crianças, ele foi projetado para o Brasil, para os Estados Unidos como consciência. Quer ver um exemplo? Alguns exemplos bem simples para que a gente entenda o Walt Disney. Quando a gente fala do espelho, que é essa projeção astral, que você pode tanto se defrontar com o seu lado de luz no espelho, como o seu lado de sombra. Quem que falava assim para o espelho? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu. E aí alguém fala, não, mas vê a iniciação das crianças através dessas coisas simples. A rainha, ela ficava ali, ela tinha um espelho imantado que era o reflexo da própria consciência dela. Então ela ficava trabalhando o ego dela ali para saber se existia alguém mais belo do que ela. Até que a Mãe Divina se processa na face da Terra. Como que a Mãe Divina se processa na face da Terra? A Branca de Neve era ladeada por quem? Pelos 7 anões, os 7 lobos, os 7 anjos criadores. E ela era a Mãe Divina. Ela era a Mãe Divina. E a rainha representava o dragão do umbral dela mesma que tinha que ser vencido. Ligado à própria Branca de Neve. Então quando a rainha percebe que o espelho fala, existe alguém mais bela do que você, representava que ia ser o confronto do lado de luz com o lado de sombra. Tanto é que a rainha no final não se transforma num dragão? Se transforma ou não se transforma num dragão? Representa a vitória do dragão do umbral. A vitória do dragão do umbral ligada à própria realidade do Chapeuzinho Vermelho. Que o lado masculino, a parelha espiritual do Chapeuzinho Vermelho, quem que é? O príncipe que aparece. Que é o único que vai despertar ela do sono paranispânico que ela se encontra. Aí ela chega, o príncipe vai lá, derrota o dragão, que o dragão é a própria semelhança do espelho da Branca de Neve, e o que acontece? Vamos viver felizes para sempre. Então, tem muita iniciação ali, muita. Quando você começa a ver o compêndio do Walt Disney, é pura iniciação. Então, representam o quê? Os duelos que principalmente acontecem em vida, quando você se projeta morrendo toda noite para o mundo astral, que é o primeiro mundo que você vai, porque o mundo mental, que é o posterior, eu vou explicar os estados de consciência, vou fazer as amarrações para vocês aqui, para que a gente possa começar a entender depois a classificação desses seres do astral. Que se a gente pegar uma grande mestrina ou mestra de todo esse processo, que foi Helena Petrovna Blavatsky, ela colocou sem sombra de dúvidas, que mais de 90% das comunicações que são feitas através de mediunidade em relação a seres que já foram, são falsas. Por que são falsas? Porque na verdade você pega um cadáver astral ou um cascão astral daquela própria pessoa que já saiu. Porque a função da pessoa que morre não é ficar entrando em contato com quem está vivo. O nome disso é assombração. Não é para a pessoa, é assombração mesmo.
A função da pessoa quando ela entra no processo pós-morte qual é? É ela começar a sutilizar os seus corpos através da sua consciência para que ela galgue degraus superiores para que ela entre no mundo mental. Então, quando você faz uma mediunidade no seu sentido de consciência astral, eu já falei, vou explicar isso esmiuçado. Na verdade, você tem que se conectar ao quê? À libertação dessa pessoa. Não é você ficar amarrando ela aqui. Você ficar amarrando ela aqui através das suas vibrações, através de contatos extra ou hiperfísicos, você ainda está atrapalhando a evolução da pessoa. Então, quando você começa a compreender esse metabolismo, quando chegar a sua hora, você sabe onde você está. Na verdade, você tem 49 degraus no astral para se conectar em algum deles. 49, que é um número cabalístico ligado a Gupta Vidya ou a sabedoria das idades. Porque na verdade esse mundo astral, que é o primeiro que a gente se defronta, são 7 subplanos, que cada um desses 7 subplanos se desmembra em outros 7 subplanos. Então, na verdade, você tem 49 degraus ou 49 possibilidades para conexão. Existem formas de você entender e compreender em qual você está. Isso que eu gostaria de desenvolver com vocês. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de você entender a diferença do desdobramento astral e de consciências que saem de você mesmo quando você está, de repente, no seu sono profundo? Que você tem normalmente 3 a 4 possibilidades por noite de fazer o desdobramento. Normalmente, não é regra. Quer ver a dica? Quem lembra do sonho aqui? Quem lembra do sonho? Quem lembra dos sonhos aqui? A maioria das pessoas que lembram dos sonhos foram projeções de si mesma. Agora vamos entender por quê? É só você ver se na lembrança do sonho existe alguma semelhança próxima com alguma experiência que você teve naquele dia ou 7 dias atrás. Então vamos supor, um cachorro mordeu meu pé esquerdo na segunda-feira. Aí no sábado eu sonhei que o meu pé esquerdo estava fazendo uma grande projeção de alguma coisa. Não é um reflexo do que o seu corpo astral assimilou como experiência naquela semana. De repente você teve uma briga de relacionamento muito forte. Aí você sonha que você estava casando, ou você sonha que você estava se separando. Está ligado àquela experiência de relacionamento que estava em você. A maioria dos desdobramentos verdadeiros a pessoa não lembra, principalmente se ela vai para o alto astral. Porque quando retorna a experiência do astral para o seu corpo físico que você acorda, ela some rápida, porque a experiência que se projeta dentro de você, ela é tão sutil que infelizmente o mundo denso que a gente vive aqui, devagarzinho, toda aquela carapaça que seu corpo físico faz, o que ocorre? Você literalmente não vai lembrar. Quer ver um exemplo de desdobramento astral agora? Você acordou, você lembrou do sonho, 2 minutos você esqueceu. Isso é um desdobramento. Isso é um desdobramento que você fez. Porque realmente você foi para dimensões sutis da matéria, que o astral ela tem essa gramatura. Quer ver você entender o mundo pós-morte? Pensa na água. Se você coloca a água no congelador, o que ela vai virar? Mas não é a mesma água? É um mundo mais denso. É um mundo mais denso. Se você ferver a água, estou trabalhando os 2 elementos da criação, que é o fogo e a água. Se você ferver a água, o que acontece? Ela evapora, mas não é a mesma água? É o plano mais sutil. Então você tem que entender que são as mesmas gramaturas de uma mesma projeção, porém se diferenciam de acordo com a densidade. Quer ver outra ilusão do mundo pós-morte? Quer ver outra ilusão? É fácil você entender a 4ª dimensão agora, que é o que acontece no mundo astral ou no mundo pós-morte. Tá todo mundo olhando para mim agora. Se eu chegar a 10 centímetros de distância de você, você vai me enxergar inteiro ou você vai enxergar só minha face? Mas não é a mesma pessoa que a sua visão está vendo? Vocês estão entendendo? Então modifica-se o processo vibracional da 3ª dimensão através da doutrina do olhar. Por isso que o mundo astral é o mundo da visão, é a quantidade de luz e consciência que você possui
que te dá o processo de você entender aonde você está projetado. Então esse é o primeiro princípio para você entender a quarta dimensão. Outra coisa, vocês estão vendo atrás de mim? Estão vendo atrás de mim? Que sinal que eu estou fazendo aqui com a minha mão? Ninguém está vendo, ninguém está vendo. No astral você vê. No astral, a quarta dimensão, você vê atrás e você vê dentro. Essa é a visão astral. Essa é a visão verdadeira. As únicas pessoas que têm condições de ver aura, ou aura, são pessoas que têm a clarividência astral. Porque o que você vê de fora como cores, que eu vou falar um pouquinho sobre elas hoje, elas são formas de identificar o subplano astral que você está projetado. Elas são uma forma, porque cor é consciência. E cor é consciência do quê? Se eu quer ver como é fácil entender as cores, todo mundo está vendo cor aqui, não está? Que cor que é esse quadro aqui? Esse aqui, azul. Que cor é esse aqui? Tudo bem, e se eu apagar a luz? Que cor que é? Não sei, não estou vendo. Não sei, não estou vendo, não é simples isso? Então o astral ele é composto por gramaturas de luminosidade, que a sua consciência, através da cor que você observa ali, você entende o subplano astral que você está projetado. Quanto mais densas as cores, vermelho, carmim, representa subplanos densos, densos, densos. Tá? Quando você pega cores mais sutis, cores mais frias, vamos dizer assim, que representam o azul, amarelo, violáceos, você está projetado em dimensões superiores. Então elas representam no mundo astral, que é o mundo da sensação, guardem isso, é o mundo dos sentimentos, da sensação. Quando você se defronta com essas cores assim mais sutis, o amarelinho, o azulzinho, seria como se você estivesse quase que no processo de flutuação. Quando você está nesse mundo denso, o seu corpo fica pesado. O seu corpo fica... Quer ver como você sabe quando você vai para o mundo denso? Tenho certeza que todo mundo aqui já teve um pesadelo que queria se mexer, não conseguia, queria gritar e não conseguia, por causa da densidade do subplano astral que você estava. Então chega a hora de você acordar, esse é o mecanismo. Quando chega a hora de você despertar, que você está num subplano denso desse, vai saber a infelicidade do porquê você está projetado ali, porque vibra a lei da reciprocidade ali. Quando você está para acordar, o anjo faz você ter pelo menos, porque todo mundo tem, na hora que você sai, eu vou mostrar aqui as diferenças dos vivos e dos desencarnados. Você vê isso no mundo astral. Dá até para você saber quando é o vivo e quando é o desencarnado. Dá para perceber. Eu vou dar as dicas mais para frente. Então, o mentor, o guia, o anjo, sempre tem. Eles coordenam as leis ali. Ele te dá pelo menos algumas percepções que para nós no plano físico são segundos. Aí você passa aquele sufoco, que parece que são segundos. Você quer gritar, você quer... Alguns até conseguem gritar, né? Alguns até conseguem gritar. É porque você caiu dos subplanos astrais mais densos. Você caiu dos subplanos astrais mais densos, né? Que é nesse lugar que você sentiu essa energia horrível. Quem já teve isso? Quem já teve isso? É todo mundo. Todo mundo. Todo mundo passa por ali. Sabe por que você se conectou ali? Porque pelo menos 7 dias anteriores você cultuou uma vibração horrível dentro de você. Uma briga horrível que você teve, uma vibração negativa que você ficou cultuando dentro do seu corpo astral. Por isso que o aura que você enxerga, que tem uma matiz, uma cor, do seu corpo astral total, o corpo mental ele se projeta daqui, ó. Essa parte aqui do umbilical aqui para cima. O corpo astral ele te envolve inteiro. Ele é projeção no máximo de 5% de 95% que está dentro de você. De 95% de corpo astral e mental também, que está dentro de você. Então quando você enxerga a emanação do aura da pessoa dando uma cor em relação a isso, você está fazendo o quê? Você está vendo 5% da projeção do corpo astral dela. E aí o que acontece quando você dorme? Esses 95% se projetam. É o que acontece na morte também. Então tudo que é 5% de percepção, pelo fato de você não compreender os mecanismos do mundo astral, que você vai toda noite se conectar, quando você chega ali com 100%, você não sabe o que você faz. Deu para entender? Aí você começa a perceber as pessoas que ficam perdidas ali. Tem gente que marca reunião ali. Pessoas que conhecem os mecanismos do astral fazem reuniões nesse local, se encontram mesmo. Existe isso. Existe isso. Não pensem que é ilusão, que é papo da carochinha.
Existem alguns lugares que são proibidos de acesso por mais consciência que a pessoa tenha. Por mais consciência que a pessoa tenha. Somente se a pessoa fez, de repente, determinados ritos ou eucaristia, já estou dando a dica durante a vida, ela pode acessar esses locais. Que no caso é o mundo de Duat. E somente pessoas que fizeram essa eucaristificação acessam isso. Só que essa eucaristificação pode ser consciente ou simplesmente virtual. Vou explicar o que funciona isso. A consciente são pessoas que entram em colégios iniciáticos, fazem a sua eucaristificação através do ensinamento, através de ritualísticas, através de mantras, através de yogas, através de mentalizações. Então ela está eucaristificando o corpo dela. Quando chega o momento do pós-morte, desses 49 degraus, ela já entra nesse mundo aí. É a única possibilidade de lugar onde você continua se aperfeiçoando. Porque nesses outros 49 não, é só purificação. Não existe aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é você desmanchando todas as suas mazelas para você partir para o mundo mental, que é o céu. Agora, o que seriam os virtuais? São seres que trabalham pela humanidade mesmo sem estar em colégios iniciáticos. Então a gente chama isso de adeptos conscientes ou reais e adeptos virtuais. E tem como diferenciar isso no astral também. Tem como diferenciar isso no astral também. Que existem marcas que a gente chama de arates de fogo. Arate seria um adepto que está no início dos seus graus. Existe o arate de fogo, que é aquele que tem acesso a esse mundo, a essa dimensão. Então, só para figurar aqui, você tem 49 subplanos. Eu já vou falar melhor deles. Vocês já viram que a gente vai longe hoje, né? Mas é bom. Tudo isso que eu estou colocando em vocês, tudo isso que eu estou conversando com vocês aqui, se vocês ficarem vibrando isso na hora que você for dormir, você começa a fazer os desdobramentos. Mas você tem que ficar com isso firme. Você quer saber se o seu sonho foi um sonho bobo, uma projeção sua, um desdobramento? Você simplesmente, quando você for dormir, tenta continuar o sonho. Quero saber se isso, não sei o que vai ser. E vai ali e fica só bem. Todo pensamento ou sentimento que tirar você do foco do sonho que você teve anterior, você tem que eliminar. Então é uma meditação para projeção. Você fica só pensando e meditando só em cima de você. Quando você sair do seu corpo, que você fizer a sua projeção, se aquilo for um desdobramento, você vai ter uma continuidade dele. Você vai ver que vai ter conexões com o que você teve. Se não tem nada a ver, não vai acontecer nada. Mas veja bem, você tem que estar firme em relação a isso. Então, olha, para quem começa a fazer projeção astral, dormir, dá um trabalho, vocês nem imaginam. Não é sono tranquilo, não. Você tem que trabalhar com consciência e tal. O meu mestre deixou, quem deu biose aqui? Quem precisa perceber? O meu mestre deixou, em Cartas e Revelações, uma yoga que se chama Yoga de Duat, que poucas pessoas divulgam. Que tem como você dormir e fazer determinadas correntes mentais e coracionais para que você se projete saindo desses 49 degraus ou subplanos e você acessar esse mundo de Duat, que é o astral da Terra, ligada aos seres que se iniciaram e tiveram o caminho do adeptado, que o adepto representa uma consciência superior ao próprio iniciado. Já os seres humanos, que ficaram levando uma vida absolutamente profana, sem aperfeiçoamento, que é a maioria da humanidade, vai ter que ficar queimando o corpo astral aqui através do esforço e do mérito na vida pós-morte. Né? Ou seja, os seres que vieram para cá, eles fizeram uma real Eucaristia. A Eucaristia, ela vem desde o tempo da Atlântida e do Cristo através do culto do Santo Graal, que realmente existe. Que adivinha, cadê os obiotas? Onde que está a taça do Santo Graal verdadeira? Começa com Du e termina com At. Está ali, ó. Está ali. Então você se defronta com esses mistérios quando você faz o desdobramento. Quem não trabalhou nada, que o corpo não está eucaristificado, né, o que ela tem que fazer? Ela tem que ficar queimando pós-morte, nesses 49 de queimar, não é vocês, onde tem álcool aqui, não é isso? Queimar é consciência o quê? Você transformando e deixando cascas e vestes ou projeções
de sombras de você mesmo. Deu para entender o que é um cascão astral agora? Que Blavatsky falou que o pessoal, que os médiuns se conectam. Porque você deixa, determinado da gramatura do plano que você se projeta, um cascão astral que é igualzinho a você. Igualzinho a você. Que dependendo da quantidade de consciências na face da Terra que alimentam ele fica. Ai, o falecido, ai, o falecido, ah, o falecido, ah, o falecido, ai, e o falecido, e o falecido. Coitado, o cascão astral do falecido é vitalizado por você. Isso se chama de invólucro vitalizado no mundo astral. E adivinha o que acontece? Esse falecido, que essas pessoas da face da Terra ficam jogando energia, tudo, porque ele era tão bonzinho, vai ser um invólucro bonzinho. Ah, mas ele era um picareta, ele era terrível, ele era maldoso. Ele vai ser, tudo depende da quantidade de energias que as consciências astrais interiores do ser humano que conhece o falecido enviam para ele. Isso se chama invólucro vitalizado. Vocês entenderam o que é? Agora eu pergunto, é a pessoa ou é o que as pessoas da face da Terra julgam que ele era? Ele é o que as pessoas... eu sabia que ele estava no céu. É lógico, você ficou projetando tanto que ele estava no céu, que o invólucro dele está no céu. E de repente o coitado saiu, era um picareta, foi para o inferno, e você não sabe. Que a gente chama de umbral, a gente chama de Hades para os gregos, né? E aí vai. Então a gente vai falar de tudo um pouquinho hoje. Então você precisa entender. Quer ver um exemplo? Pega pessoas ilustres que já morreram. Extremamente ilustres. Pega um exemplo aí de alguma. Michael Jackson. Vocês acham que de repente não existe pessoa ainda fala que saudades do Michael, e Thriller, e dança, e pula, e pensa nele, porque tenho certeza que ele está no céu, e ele tá cantando com os anjos, realmente vai ter um invólucro vitalizado por ele. Aí o médium, vamos pegar o Michael Jackson. Veio o invólucro. Não veio o Michael Jackson. Michael Jackson como consciência individualizada, segundo os processos reais da depuração de consciência, já saiu de lá faz tempo. Vocês entenderam? Quando que não sai? Aí que é um mistério. Quando que não sai a individualidade do corpo astral? Quando que não sai? Quando a pessoa não sabe desmanchar o corpo astral dela. Sabe o que ela virou? Uma alma penada. Isso que é uma alma penada. Isso que é uma alma penada. Porque a individualidade que devia desmanchar a sua consciência astral nesses subplanos continuou ali. Então é a pessoa ainda. Sabe quem que é esse coitado? Aquele que economizou R$1 milhão e vivia esfarrapado comendo farofa para economizar o dinheiro. O que os parentes vão fazer com R$1 milhão dele? Opa! Aí o que ele fala? Eu não saio. Aí ele fica aqui na face da Terra azarando esses aqui. Ele é alma penada. Isso ocorre com as pessoas mais densas, assassinos, estupradores. Pega aquilo que a gente sabe que é contra, lesa a lei, né, em maior mesmo. São estupradores, assassinos, políticos de Brasília. Ficam dali. Então eles ficam presos às realidades que eles mesmos criaram aqui. Se você pegar um ser humano padrão médio, a tendência dele é compreender e ir desmanchando devagarzinho e ir embora. As pessoas de mais consciência ainda, claro que podem ficar um pouco tristes com o falecimento, mas com o tempo assimila. E liberta também a realidade da pessoa que está ali tentando desmanchar o seu corpo astral. Então você precisa compreender que tudo é, na verdade, uma conexão do que você está fazendo agora, os seres que você está se envolvendo, como que você está trocando energia com eles, e no astral, quando você vai em vida, você tem condições de averiguar, quando você tem consciência, para saber o que está acontecendo. Se você está tendo uma vida extremamente densa, você vai se conectar nesses subplanos complicados. Você não consegue dormir direito. Normalmente os planos densos, como eles são muito próximos da sua realidade de vigília agora, você não tem sono. Você fica aquela coisa, dorme, acorda, você está preocupado, tem alguma coisa que te incomoda e dorme, acorda. Por quê? Você está inundado de vibrações dos planos astrais mais densos. Você está entendendo? Porque se você tivesse em conexões com os planos mais sutis, o seu corpo repousaria tranquilamente e o seu corpo astral iria se conectar com esses degraus mais superiores.
Deu para compreender mais ou menos como funciona? Porque o seu corpo astral, ele é um resultado das suas vibrações ligadas aos seus atos de agora. Então, se você vibra bem, se você vibra energias boas e legais, o que vai acontecer? Você deitou tranquilo, o seu corpo vai ali. Então, ele é recíproco às suas vibrações diárias. Você quer conhecer o seu corpo astral? Estude os seus atos, as suas realizações, o que você coloca dentro de você como coisa. Então, o que você permite que faça os 95% da sua realidade, dos 5% que você troca com o mundo exterior, é exatamente o subplano que você vai. Entender essa introdução, agora dá para eu fazer toda essa viagem aqui para a gente começar a entender esses mecanismos.